queridos irmãos, tudo bom? Estamos mais uma vez juntos para aprender da palavra, para cultuar o Senhor, para nos alimentar e fortalecer. Tudo bem, pastora? Amém, a paz do Senhor a todos. Nesse instante vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai querido, obrigado por essa grande oportunidade que o Senhor nos concede. Abençoa essa palavra, abençoa esse estudo, Senhor. Possamos entender que realmente, quando estamos com pensamento transformados pelo Senhor, nossa vida não é mais a mesma. Abençoa a casa desses irmãos. Abençoa que haja paz nesse instante. A paz que o mundo não conhece. Que invada o coração de cada um que está assistindo, Senhor, esse culto, em nome de Jesus. Muito bem. Nós estamos continuando o tema Pensamento Transformado. Essa é a parte 2. E nós queremos ler, então, em Mateus, no capítulo 15. Abra sua Bíblia conosco em Mateus, capítulo 15. Nós vamos ler os versículos 1 e 2 e 18 a 20. Amém? A pastora pode ler? Amém. Então, Mateus capítulo 15, versículo 1, diz: Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Versículo 18. 18. Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Amados, eu diria que nossos pensamentos e nossas razões são como os lemes do navio, não é? Que o direcionam para o mar, e esse mar, ele pode ser um mar bravio, né? Ou para as águas tranquilas. O leme tem esse papel. Também nossos pensamentos, eles podem nos levar a uma vida tranquila ou uma vida agitada, sem paz. Por isso que nós estamos tratando desse assunto. Se nós não estivermos alinhados com o nosso Pai, com o nosso Deus, certamente nós teremos problemas, nós colheremos o fruto dos pensamentos equivocados. Por isso, devemos estar ajustando nossos pensamentos com os princípios de Deus para vivermos em paz. É muito importante isso. Eu estava pensando isso hoje à tarde. Como nossos pensamentos nos influenciam e nos levam para lugares ou de bênção ou muitas vezes até de maldição. E no texto que lemos, você pode observar no versículo 1 e 2 que Jesus estava sendo questionado pelos fariseus e pelos escribas, que eram homens muito inteligentes, preparados, religiosos, capazes, naquela época, as pessoas mais cultas com relação à palavra. No entanto, eles estão questionando Jesus sobre a pureza, o que contamina o homem com relação à pureza do seu interior, da sua alma. Não é uma questão de alimentação aqui. A mensagem, quando você lê de primeira vez, talvez você não consiga entender. Parece-me que se você comer algo sem lavar a mão, você vai contaminar o interior. Então, aqui há algo mais profundo do que isso. Nós vamos agora aprender com a palavra. Vejam que os pensamentos, quando estão desalinhados com Deus, levam-nos a ter uma vida religiosa. É isso que nós queremos ressaltar hoje. Nós somos ensinados agora em Mateus, o texto que lemos, que as pessoas são contaminadas e tornam-se impuras por aquilo que está no coração delas, ou seja, pela maneira que pensam. O próprio Senhor Jesus falou isso. O que contamina o homem é aquilo que está dentro dela, aquilo que está no coração. O Senhor mesmo alertou sobre isso. Então, no capítulo 15, Jesus ele é questionado por que os seus discípulos não estavam seguindo a tradição dos anciãos, não é? Por que eles não estavam seguindo a tradição
dos anciãos, do versículo 2. Veja na sua Bíblia, está escrito: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Eles questionaram Jesus. Pois lavam as mãos, não lavam as mãos quando comem. Eles estavam questionando esse comportamento dos discípulos, tá? Então os fariseus, eles criaram uma tradição. Veja a palavra tradição. Vejam a palavra tradição dos anciãos. Os fariseus criaram essa tradição que focava mais nas questões exteriores. Logicamente que lavar a mão é um bom costume, não é verdade? Todos nós, inclusive, devemos fazer isso. Lavar as mãos, inclusive, é algo que nos protege até de ser contaminado por um vírus, por exemplo, que é a nossa situação atual. Aqui é um bom costume para se manter a higiene, mas não é algo que vai nos impedir ou contaminar o nosso ser interior, a nossa pureza espiritual. Mas a tradição dos anciãos dizia que... Qual era a tradição deles? Para você entender, qual era a tradição dos anciãos? É que um espírito mau poderia sentar-se na mão da pessoa e quando as mãos fossem lavadas, o espírito mau seria tirado. Entendam? Olha só, que pensamento é esse? O pensamento daqueles homens, vou repetir para você entender. Qual é o pensamento, qual é a tradição dos anciãos? Eles acreditavam que um espírito mau podia assentar-se ou sentar-se nas mãos da pessoa, ok? E esse espírito mau, ele poderia sair da mão sim, se eles lavassem as mãos. Então, eles entendiam. Se eu pegar algo, um pão, e não lavar minha mão, quando eu colocar o pão na minha boca, eu posso me contaminar, esse espírito mau pode entrar na minha vida. E esse era o entendimento que eles estavam firmados em sua mente. Vejam, que coisa. E isso não está nas Escrituras. Isso não está nas Escrituras. Por isso que Jesus questionou esses homens. Eles estavam criando um ritual, estavam criando uma tradição, e não significa que é correta, porque Jesus estava seguindo a palavra do próprio Deus, do seu Pai, do Criador, a palavra de Deus. Jesus não valorizou essa tradição, porque não era segundo as Escrituras, simplesmente por isso. Não era segundo as Escrituras, era um pensamento do homem, criou algo, entenderam? Hoje as pessoas criam tantas coisas por não conhecer verdadeiramente a palavra, né? Me lembro quando eu era criança, em casa, né? Ninguém era crente, então tem um hábito das pessoas, a sandália está virada ao contrário, tem que virar de volta, senão alguém vai morrer, né? E essas coisas, né, pastora? Nos costumes de um povo, tem vários costumes, também você está lembrando agora. Tem a ver com superstição também, né? Superstição de alguém, não é? Você lembra de alguma? Uma vassoura? Vassoura atrás da porta. As pessoas usam. Colocar uma fitinha na testa do bebê, né? Pois é. Para parar de soluçar, e por aí vai, né? Exatamente. E acaba que isso se tornando até uma tradição para o povo. Se você for em lugares longínquos, né, da cidade grande, aí você vai ver isso de uma forma muito intensa. São tradições locais que não tem nada a ver com a palavra de Deus. As pessoas começam a fazer coisas, praticar coisas incríveis, que a gente fica assim até impactado com aquilo que aquele povo ainda hoje, nesse ano, nesse século, ainda praticam em vários lugares do mundo. São tradições, e aqui tem uma tradição dos anciãos que
Jesus não está valorizando. Então, por isso, todos os nossos pensamentos devem ser submetidos à luz das Escrituras, à luz da palavra de Deus. São pensamentos religiosos, né? Pensamentos religiosos, ou seja, eu vou fazer algo positivo, aparentemente, mas sem o cuidado de verificar se realmente isso está dentro da vontade de Deus. O religioso é assim. Ele quer fazer algo, parece-me que muito bom aos olhos do homem, parece que realmente é algo, é uma santidade até. Parece-me que espelha uma santidade, mas não tem nada a ver. Não tem uma firmeza na palavra, não tem nada que possa dizer que aquilo realmente tem base bíblica. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, de não inventarmos tradições, pensamentos que vão se tornar basicamente pensamentos religiosos. Ora, uma vida religiosa, o que é uma vida religiosa? Você conhece alguém que quer ensinar a palavra de Deus, porém não vive o que tem na palavra de Deus? Você conhece alguém assim? Que quer ensinar a palavra, que até pega uma Bíblia, e talvez uma pessoa diga, até cite o versículo da Bíblia, e queira ensinar para você, porém, essa pessoa não vive a palavra. Pastor, o que é isso? Religiosidade. Religiosidade. São pessoas que querem ensinar, mas ela não quer ser ensinada, ela não quer ouvir. Se você pegar e dizer, não, tudo bem, agora deixa eu explicar para você o que eu entendo. Não quero saber, porque é assim que é a verdade. Ou seja, o religioso, ele não quer aprender da palavra, ele não quer mais ouvir a palavra. Os ouvidos já estão tampados para ouvir a palavra, ele só quer ensinar. E, logicamente, quando a pessoa está assim, ela não ensina realmente o que tem na palavra, porque ela não está fluindo, né? Ela não está fluindo. Ela sabe o versículo, ela sabe quantos capítulos tem na Bíblia, quais são o que está escrito ali, mas não esqueça de uma coisa: a palavra de Deus não é um livro comum. A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é espiritual. Então, não é um livro de você vai ler um livro comum, é um livro totalmente espiritual, é a palavra do nosso Deus, é autêntica, é algo assim tremendo, ela é viva. E a vida religiosa nos leva para esse nível. A pessoa está numa sequidão espiritual e acha que está no caminho certo. Infelizmente, eu conheço várias pessoas assim. Não sei se você que está me assistindo conhece, mas é um sinal de alguém que é religioso. O que sai da boca de uma pessoa diz quem ela é, tá bom? Nós lemos o texto e eu quero explicar a você que o que sai da boca de uma pessoa diz exatamente quem ela é, como ela está vivendo, e revela o seu próprio coração. A gente conhece a pessoa pelo aquilo que ela fala, porque quando nós falamos, nós estamos revelando o que tem no nosso coração, pastor. O que você mais fala é o seu termômetro. Olha, o que você mais fala é o seu termômetro, o termômetro espiritual. Sim, é o seu termômetro espiritual. Revela, e esse termômetro ele revela como nós estamos. Como nós estamos. Exemplo. Dê exemplo, pastor. Vou dar exemplos. Esse termômetro é interessante. Preste atenção. Se avalie também, tá bom? Olha só. Quando nós falamos, esse termômetro espiritual, ele revela se uma pessoa é materialista. Como assim? Materialista. Bom, é fácil. Essa pessoa, até esse filho de Deus,
ele pode se tornar alguém materialista. Por quê? Ele só pensa em ter coisas. Ele só pensa em comprar coisas, ou ela. Ele só pensa em ganhar mais dinheiro, ganhar mais dinheiro. Está pensando muito mais nas coisas desta terra do que nas coisas do céu, pastor. Isso caracteriza por um materialismo. Pastor, mas não devemos ter o melhor dessa terra? Sim, devemos ter o melhor desta terra. Você deve ter as melhores roupas, sapatos, casa, conforto, etc. Mas isso não deve estar na tua boca, na tua conversa, 100%, toda hora, pensando nisso toda hora, gente. Sabe? As bênçãos, elas seguem aquele que crê no Senhor. Amém? Nós não devemos correr, pastor, atrás das bênçãos, elas que correm atrás dos abençoados que somos nós. Amém? Diga, eu sou abençoado. A bênção vai correr atrás de você, se você crer, se você for fiel, tenha certeza disso. Pastor, falando ainda do início, né, que nós lemos aqui sobre o que Jesus fala, da questão da tradição dos anciãos, né? É interessante que Jesus responde para eles e deixa claro, né, que o que importa não é se você lavou suas mãos, né, não é se você vai comer de mãos sujas e vai ser contaminado, né, com vírus, bactéria, etc. Mas o que importa é o que está dentro do coração. Então ele queria ensinar, né, para os fariseus, sim, que o que importa é o que sai do coração. Interessante. Né? Como você está falando aí, a questão da maneira que a pessoa se expressa, a maneira que a pessoa fala, significa como está o coração dela. Né? E ele estava dizendo isso para os fariseus: deixe essa tradição de lado, né? O que importa mesmo é o que sai. Querendo dizer para os fariseus, o que importa é como vocês se comportam, o valor que vocês dão, né, para as coisas. Eles davam tanto valor para a questão da higiene, eles até inventaram, né, aquela historinha de que se não lavar as mãos, vai ter um espírito imundo na sua mão, e quando você lavar, ele vai embora. Uma maneira de querer forçar uma barra para que os seguidores lavassem a mão com medo, né? Não da questão correta, que é a higiene, certo? E Jesus estava dizendo, não é isso que importa. Por isso que a gente fala que o religioso, o tradicionalista, é aquele que faz tudo assim, perfeitinho, né? Achando que está fazendo tudo correto, mas só que não é com o coração, não é com a alma, não é com amor, né? E o materialista também, ele quer só ter as coisas e não se importa em querer agradar o Senhor, né? Mas só em agradar a si mesmo. Interessante, muito, né? Bem. Esse termômetro espiritual também nos revela se nós somos aqueles que têm o nosso coração está no reino. Como é que eu sei que alguém tem um coração no reino? É quando você observa que essa pessoa compartilha a palavra de Deus, quando ele quer compartilhar a palavra de Deus com as pessoas, quando ele está interessado ou interessada em edificar a vida de alguém, ele quer cuidar de discípulos, ele está preocupado no crescimento do reino, ele está envolvido no reino de Deus, com as coisas do reino, da igreja, do reino de Deus. E pessoas fazem parte do reino, com o crescimento das pessoas. Então, a pessoa, quando está compartilhando isso, ela revela o que está no seu coração. Ela quer, sim, se entregar e viver e fazer parte do reino de Deus. Nós devemos, sim, fazer parte do reino. Você deve fazer parte do reino, porque, afinal de contas, Jesus te chamou para isso. Também, esse nosso termômetro espiritual, aquilo que falamos, revela uma pessoa otimista. Uma pessoa otimista, uma pessoa de fé. Se você vê uma pessoa que sempre fala coisas negativas, lógico que ela não tem fé. Ela não vive no otimismo, ela não tem essa fé poderosa, essa fé sobrenatural. Nós temos que despertar isso. Você tem que crer naquilo que ainda não vê. Nós temos que exercitar a nossa fé. Então, você observa alguém que só fala coisas negativas, você observa que ela tem pouca fé, que ela não está exercitando a sua fé. Um projeto, não vai dar certo, isso é difícil, nós não vamos conseguir, não sei o quê. Tudo tem uma barreira. Então, a pessoa está revelando que o seu coração
é um coração de pouca fé, uma incredulidade. Também, esse termômetro espiritual, ele revela, né, alguém ansioso. Você está com ansiedade, as pessoas estão observando no teu comportamento, você não para de comer, você não para de se mexer, você não para de falar, você não se aquieta, você não tem paz, as pessoas estão observando, você está mostrando toda a sua ansiedade quando fala e não para. Então está mostrando que você está com ansiedade, que você está ansioso, ou você está com uma depressão no seu coração. Está mostrando, quando você fala, muitas vezes, que está com depressão, está abatido, está desmotivado, está desanimado, está prostrado. Então você começa a falar sobre esse assunto, começa a sempre relembrar situações difíceis, como é difícil, como está complicado, e só enxerga realmente coisas dessa natureza difíceis. Sempre assim, sempre se encolhendo, se escondendo, né? Não quer ser desafiado a nada, não quer ser desafiado para a vida e os desafios da vida. Nós temos que tomar cuidado. Então, o nosso próprio coração revela. Nessa questão do ansioso, né, da ansiedade, eu acho que todos nós conhecemos quando uma pessoa está ansiosa, né? Sim. Ela não para quieta, como você falou, está sempre angustiada, né? Não fala coisa com coisa. Isso significa que a mente dela não está bem. Como nós falamos da outra vez, quando uma pessoa está com a mente doente, ela demonstra isso, não só falando, mas até o comportamento, né? Como a gente vê a pessoa se comportando, não consegue ficar muito tempo sentada, anda de um lado para o outro, né? Não consegue ficar muito tempo em pé. E sempre isso tem a ver, pastor, vamos abrir aqui rapidinho um parêntese, né? A ansiedade, hoje em dia, tem a ver com o que muitos estudiosos falam, né, sobre a síndrome do pensamento acelerado, né? Sim. É interessante isso, porque pensamento acelerado parece até brincadeira, mas existe, né? E tudo começa onde? Na infância, né? Uma criança que se torna uma criança ansiosa, muitas vezes foi exposta a perigo, e aí ela cria um trauma, né? E aí ela fica com medo das coisas, com medo das pessoas, com medo das situações, e vai se tornar um adolescente fechado, tímido, né? Com medo, às vezes não parece que aquele adolescente ou aquela adolescente tem medo, porque muitas vezes disfarça, né? Mas muitas vezes pelo comportamento. E essa síndrome do pensamento acelerado, antigamente se dizia assim, qual é o mal do século? A depressão, né? Mas hoje nós vemos que antes da depressão vem essa ansiedade, essa síndrome do pensamento acelerado. O que quer dizer isso? A pessoa não para de pensar. É o tempo todo pensando, e muitas vezes aquela preocupação, até o jovem, o adolescente e muitas vezes até a criança está preocupada com coisas, né? Com situações. Por quê? Porque tem insegurança, porque existe trauma, existe medo, e o pensamento acelerado, muitas vezes também porque foi exposta, não só a perigo, mas a televisão, a rede social, antes do tempo. A gente sabe que a criança, ela não tem, como é que a gente pode dizer, estrutura, né? Maturidade, ela não tem emocional suficiente ainda para ser exposta a muita coisa. Sim. E muitas vezes elas são expostas, isso cria a ansiedade, que vai gerar também uma depressão, e é aí que o inimigo entra, né? Porque quando a pessoa está nesse estado de depressão, o inimigo se aproveita da mente, a mente fraca, a mente vazia. Sim. E ele vai tomar uma força e vai chegar no nível que, se não houver alguém para ajudar, essa pessoa chega naquele nível pior, que é o desejo de morrer. É, né? Verdade. Também, esse termômetro espiritual revela se você é um servo de Deus, se você é um vencedor. Revela, porque você vai falar aquilo que está no seu coração. Um vencedor, ele vai falar de conquista, ele vai falar de crescimento,
ele vai falar de crescer, de ampliar, entenderam? Mas tudo dentro, logicamente, da vontade de Deus. Ele não é um materialista, ele quer crescer no reino, ele quer expandir tudo dentro da vontade de Deus. Também isso nos revela um servo de Deus. Quando esse termômetro, nós percebemos esse termômetro espiritual, nós sabemos quem é servo de Deus e quem não é. Nós sabemos. Não é difícil encontrar e saber quando uma pessoa é um servo de Deus, realmente, pelo aquilo que fala, pelo aquilo que vive, pelo aquilo que está no seu coração. Por isso que eu digo aqui que aquilo que falamos é um grande termômetro espiritual da nossa vida. Nós temos que observar isso. Pastor, isso é bom ou isso não é bom? Isso é muito bom. O que, pastor? Ter essa oportunidade de avaliação, de saber como nós estamos. Você que é casado, quem é a pessoa que mais te conhece? A tua esposa, o teu marido. Você que é solteiro, quem mais te conhece? Tua mãe, teu pai, quem convive com você dia a dia e sabe quem é você de verdade. Bom, no versículo 19 e 20, Jesus diz o quê? Vamos lá ler, pastor, 19 e 20. 19 e 20. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Muito bem. Na minha versão, da minha Bíblia, está escrito também assim, ó, porque do coração procedem os maus pensamentos. Na sua, você leu os maus desígnios, é a mesma coisa, tá? Estou só explicando para trocar aqui a palavra, para ficar bem mais claro para você. Pensamento. Olha o que está escrito. Porque do coração procedem os maus pensamentos. Não é o pão que está contaminado, ou melhor dizendo, a mão que não foi lavada que vai contaminar você, não. Aqui a palavra nos revela, porque do coração procedem os maus pensamentos. Aí você vai ver a lista: mortes, adultério, prostituição, furtos. Como assim, pastor? Exemplificar aqui de uma forma muito, muito, muito simples. Olha só. Será que se é porque sua mão não foi lavada e você pegou um pão com fome e comeu, que você vai ter agora a vontade de se prostituir? Ou de matar alguém? Imagine. Lógico que não. Por isso que Jesus descartou essa possibilidade, porque isso é uma coisa absurda, desse tipo de pensamento. Mas Jesus foi no cerne da questão, ele foi ali e explicou aqueles homens, confrontou aqueles homens religiosos, dizendo que realmente é o coração que tem que ser transformado, amados. Nós temos que ter o novo coração, um coração transformado. Uma nova mente, que nós lemos em Romanos capítulo 12, no culto passado. Uma mente transformada, pensamento mudado, para realmente vivermos uma vida diante de Deus que agrade o coração do Pai. A orientação de Paulo é levar todo o pensamento a Cristo. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Abra sua Bíblia para você checar comigo. A pastora vai ler conosco. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Vejam, o apóstolo Paulo, ele orienta o Filho de Deus levar o seu pensamento à obediência de Cristo. Amém? 2 Coríntios 10, 5. E toda altivez
que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Muito bem, nós devemos, então, fazer sempre um teste conosco. Nós devemos sempre fazer um teste, tá? E nos perguntar assim, minhas atitudes e pensamentos estão de acordo com o pensamento de Cristo? Vou repetir. Faça um teste com você mesmo. E diga assim para você mesmo: será que os meus pensamentos estão de acordo com os pensamentos de Cristo, do meu Senhor Jesus? Pastor, me dê um exemplo então. Sim. Ora, como que digo que eu amo se no meu coração existe ainda rancor? Como você vai dizer que ama? Que ama o próximo? Não, eu amo. Mas se no teu coração ainda há rancor, como pode? Nós já explicamos que você só tem um coração. Você não pode ter um coração que ama e odeia ao mesmo tempo. Se você tem problemas com alguém, você deve perdoar para você poder amar alguém, amar alguma outra pessoa. Estou falando de um amor, de relacionamentos, pai, filho, amor fraternal. Então, nós temos que questionar nossas atitudes. Será que os meus pensamentos estão de acordo com o pensamento de Cristo Jesus? Por isso, os maus pensamentos contaminam o coração do homem, porque o homem não faz avaliação, porque o homem não se coloca, conforme o apóstolo Paulo disse, não coloca o nosso pensamento à obediência de Cristo. Você vai ter vários pensamentos, bons e maus. Mas qual a orientação da palavra? Que o nosso pensamento seja obediente à vontade de Cristo, à posição de Cristo, ao pensamento de Cristo. Amém? Nós devemos ter essa sabedoria. E eu faço um desafio a você. Que desafio, pastor? Comece a viver todo dia obedecendo a Cristo em todas as coisas que você fizer. Comece a fazer isso. A sua vida não será mais a mesma. Se você fizer todas as coisas em obediência ao Senhor, obedecendo a Cristo, você vai ver algo poderoso acontecendo na sua vida. Siga essa orientação, você vai ver algo tremendo, você vai ver uma paz que o mundo não conhece, você vai ver Deus te abençoando, porque você vai estar alinhado com Ele. Também, Tiago, ele resume isso quando escreve que aquele que tem pensamentos divididos, ele é inconstante por toda a vida. Capítulo 1, versículo 8, você pode ler, pastora? Tiago 1,8 diz assim: homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Muito bem, ele é inconstante, né? Na minha versão também diz assim: é inconstante em todos os seus caminhos, em toda a sua vida. Vai ser alguém inconstante, alguém que tem dois pensamentos ou mais. Não tem um pensamento, não está ali alinhado. E o inconstante, ele não se firma, né? Não se firma. Ele não se decide. Ele não vai se decidir, ele não vai prosperar. É como que, exemplo, você pode ter uma casa muito humilde. Eu já tive uma casa muito, muito humilde. Nós, no começo da nossa vida. Uma casa de madeira, muito, muito humilde. Muito. Não vou entrar em detalhes. Aí, você, de pensamento dividido, uma hora pensa, Deus vai me abençoar. Outra hora, não, vai ser muito difícil. Uma hora, Deus me abençoa. Outra hora, não, é difícil. E sabe quando que você vai conseguir construir? Quando você vai conseguir ter algo novo? Nunca. Nunca. Porque o inconstante não prospera. Ele não vai conseguir prosperar, ele não vai ter nada. Você quer estudar, fazer um curso? É muito caro.
Ah, é muito difícil. Não, eu vou fazer. Amanhã, eu não vou fazer porque é o horário. Eu tenho que acordar cedo. Eu tenho que pegar ônibus. Amanhã eu vou fazer porque é importante. No outro dia, não vou porque eu não tenho dinheiro para merenda. Que isso? Você não vai nunca conseguir fazer um curso, nunca vai estudar, porque sempre vai ter um outro pensamento que vai trabalhar contra você. Ele fala aqui, né, Tiago fala no versículo 8, que o inconstante, ele é inconstante em todos os seus caminhos. Tudo. Em todas as áreas da sua vida, né? Inclusive Exatamente. na área espiritual, inconstante, que não se decide, que tem ânimo dobre, uma hora ele é crente, outra hora ele não é mais. Exatamente. A sua vida espiritual, ela não cresce, ela fica sempre indo e vindo. Exatamente, eu estava falando de coisas do crescimento da pessoa, da sua própria família, da sua própria vida pessoal. Mas, como a pastora está falando, espiritualmente é a mesma coisa. Uma hora está fervoroso, orando, lendo a palavra, ora, chora. No outro dia, não quer saber de Deus, não quer ter compromisso, não quer ter, não abre o seu coração com sinceridade. Ou seja, um dia pensa em servir a Deus, outro dia pensa em servir o seu próprio ego, o seu próprio eu. Com isso, não vai crescer espiritualmente. Vai ser uma pessoa, um nanico na fé, nunca vai para a frente, vai ficar sempre aquele mesmo irmão, aquela mesma irmã que não cresce, que não tem discípulo, que não se envolve no reino, porque uma hora pensa em servir a Deus, a outra hora pensa em não servir a Deus, mas servir a si próprio. Gente, temos que tomar cuidado com esses pensamentos, porque eles nos levam ao fracasso familiar, fracasso no casamento, fracasso espiritual, financeiro, em todas as áreas, como está escrito aqui, a pastora bem falou, em todos os caminhos, né? Um outro exemplo, com relação ao pensamento duplo, né? Dividido, é um exemplo muito prático. É perdoar o seu cônjuge por uma ofensa e repetidamente passar aquilo na cara dele. Ele errou, e vem aquilo na sua mente, e volta tudo de novo. É uma coisa horrível. Mas, logicamente, quero dizer aos amados, se alguém traiu de alguma forma outra pessoa, o seu cônjuge, por exemplo, quem foi ofendido não esquece, tá? É isso que às vezes quem ofendeu quer que o outro esqueça imediatamente, né? Lógico que tem um processo, e se alguém ofendeu o outro, machucou o seu cônjuge de alguma maneira, né? Sabe uma coisa, você vai ter que pagar um preço, né? Preço, tudo tem um preço. Mas aquele que está liberando o perdão também tem que tomar cuidado para que isso não venha a sufocar você, não venha a matar você. Você tem que perdoar, mas logicamente isso é um processo no casamento, e isso é doloroso, e você tem que ter bom ânimo para vencer tudo isso. Porque, como você falou, na questão do casamento, né, são duas coisas que acontecem, né? Tanto a pessoa que foi traída precisa perdoar, né, e não aproveitar as oportunidades para jogar na cara, né, quanto a pessoa que traiu tem que ter paciência, como você falou, né, de reconquistar a confiança do outro. Né? Os dois têm que trabalhar para que esse casamento, né, essa relação volte a ser como antes, né? Uma bênção. Sim. A maneira como você pensa vai multiplicar os seus dons e talentos, né? Pois a Bíblia ela é clara quando explica que você colhe aquilo que planta. Ela vai multiplicar, você vai crescer. Às vezes, você ora e diz assim, pastor, eu queria ser usado por Deus, eu queria ministrar a palavra com sabedoria, eu queria ser um grande líder, eu queria orar e as pessoas ser curadas, eu queria fazer isso, fazer aquilo, fazer isso. Muito bom, você está com um bom sentimento, né? Positivo, continue pensando assim.
Porém, você tem que praticar a sua fé, orar pelas pessoas. Comece a orar pelas pessoas. Faça o básico, comece a orar. Você vai ver que depois da sua oração, as pessoas podem ser curadas, sim. As pessoas podem ser transformadas quando você compartilha a palavra. Mas você tem que agir. Então, se você pensar da maneira certa e agir da maneira certa, Deus vai até multiplicar os seus dons. Por que você quer ter dons se não usa, não é verdade? Os dons devem ser utilizados e não colocados em gavetas. Mas para que isso aconteça, nós devemos despertar para o que Deus tem para nós. Comece a praticar, comece a ser uma grande bênção. Como eu falei, em Gálatas capítulo 6, versículo 7, você pode ler, meu bem? Gálatas 6, 7 diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Essa é uma lei espiritual que serve de uma forma geral, tanto para aqueles que ignoram Deus, e quem ignora Deus vai colher isso, vai colher, né? Mas também aqueles que semeiam coisas que agradam o coração de Deus vão colher de Deus também, porque a lei vai se cumprir. Se você planta no reino, você vai colher de Deus. Dá um exemplo, pastor. Olha, uma coisa muito interessante. Quando você começa a ajudar as pessoas, quando você começa a ser uma pessoa assim de grande misericórdia e ajuda sem interesse de receber em volta, né? De volta, está ajudando aquela pessoa a se erguer em várias áreas, por exemplo, em várias áreas, não só em uma. Você vai observar, pastor, quando você é gentil com alguém, lá na frente alguém vai ser gentil com você. Lá na frente alguém vai ajudar você. Você nem conhece aquelas pessoas. Você nem conhece de onde veio essa pessoa, mas ela está se importando contigo. Sabe? Isso é um exemplo básico da lei, da semeadura. Você também colhe nisso. Então plante amor. Você quer ser uma pessoa ser uma pessoa amada? Então plante amor. Quer ser uma pessoa honrada? Então honre. Honre as pessoas e você será honrado. Então nós temos que semear e você vai colher. Você quer ser próspero? Semeie no reino de Deus. Seja ofertante, dizimista, semeie. Você vai colher. É no reino, é na palavra. Nossos pensamentos, eles devem ser também confirmados com as nossas ações, tá? E todo pensamento praticado tem uma consequência, tanto pode ser, como eu estou falando, positiva ou negativa, mas que seja positiva na sua vida, em nome de Jesus. Em 2 Coríntios, capítulo 9, no versículo 6, que diz aí, pastor? Diz assim: isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Um pensamento muito equivocado é que as coisas, Deus ama mais aquele irmão do que o outro, e eu não tenho as coisas e aquele outro tem, e Deus não me ama, eu estou passando certa dificuldade, Deus não me ama. Querido, preste atenção. Deus não criou a pobreza. Deus não criou a pobreza. Deus criou o trabalho. O primeiro homem, Adão, Deus deu uma missão, um trabalho para ele, cultivar e cuidar do jardim do Éden. Deus estabelece trabalho para o homem. Agora, se o homem não trabalhar, ele não deve colher. Se você ler a palavra em Provérbios, você vai ver os ensinamentos com relação a isso. O homem, aquele que trabalha, deve comer, mas o preguiçoso não. Entenderam? Os preguiçosos vão falar: poxa, pastor, mas nós devemos ter entendimento, ser inteligentes espiritualmente. Inteligentes.
Isso está na palavra, né, pastor? Sim. O apóstolo Paulo dizia, quem não trabalha não come. É verdade. Também não coma, né? É verdade. Muitos preguiçosos estão preocupados agora. Nós temos Tem que trabalhar, né? que trabalhar e você vai prosperar. Deus se alegra na prosperidade do seu povo. Nós temos que ser o povo mais próspero da terra, mas trabalhar também. Trabalhar, porque nós vamos semear e vamos colher. Agora, não pense você, eu vou trabalhar no distrito, numa repartição, no primeiro, segundo e terceiro turno, 24 horas para ficar rico, porque a palavra de Deus diz que eu tenho que trabalhar. Calma, tem tempo para tudo, tem equilíbrio. Não pense assim também. Você tem que colocar Deus também no centro da sua vida, que Deus vai te abençoar. Amém? Deus vai te abençoar. Não olhe para o lado, para a direita, para quem está prosperando, para quem está melhor do que você. Sabe uma coisa, pense que Deus também deseja o seu sucesso, o seu crescimento. Quando você ver alguém sendo abençoado, quando você vê alguém chegando na porta da igreja, chegando na igreja, chegando na sua casa, com um carro novo, se alegre, porque o seu pode estar bem próximo, vai chegar a sua vez também, sim, vai chegar a sua vez. Comemore a vitória dos outros, celebre a vitória, eu celebro a vitória de cada vitória dos irmãos. Um dia, se você continuar a semear corretamente, você vai colher. Amém? Deus, na sua palavra, é maravilhoso, porque Ele nos ensina corretamente como crescer na terra, servindo a Ele com alegria todos os dias. Por mais que se esforce, você não pode ser diferente do que você pensa. Amém? Por mais que você queira ser outra pessoa, você não vai ser diferente daquilo que você pensa. Por isso Jesus falou que o que contamina o homem é o que está no seu coração. Você não pode ter pensamentos negativos e viver de modo positivo. Não existe isso. Não existe. Você não pode, não existe isso. Quando a pessoa tem pensamento negativo, ela vai ser negativa. Vai ter atitudes negativas. Então, se deseja viver uma vida cheia de alegria, uma vida que cumpre o propósito de Deus, se você deseja isso, ora, é tempo de ter os pensamentos fixos em Deus. Se você deseja realmente cumprir todo o propósito, experimentar todos os planos de Deus para a sua vida, quero falar algo para você. Olha, os planos de Deus para a sua vida são maravilhosos, são tremendos. Mas sabe quem pode estar interferindo? Não é o diabo, não é o teu irmão do lado, não é o teu vizinho, não é ninguém da igreja, não é. Sabe quem pode interferir no projeto? Você mesmo, com seus pensamentos que não estão alinhados com Deus. Então desafio você a se posicionar. Se levante, mude a sua mentalidade. Siga a orientação da palavra. Qual é a área da sua vida? Qual é a área da sua vida que você percebe que precisa ser transformada? Fale com Deus. Fale com o Senhor, está pronto a te ouvir. Fale com Deus. Senhor, eu preciso mudar esses pensamentos, muitas vezes são negativos. Eu preciso trocar esses pensamentos. Senhor, eu preciso pensar como tu pensas, Senhor. Eu preciso ter a tua mentalidade, a mente de Cristo precisa estar na minha vida assim. Pense assim, fale com Deus assim. Mude a partir de hoje. E você vai experimentar o melhor de Deus nesta terra. Sabe, o melhor de Deus nessa terra não se resume à comida, não se resume a coisas materiais. Muitos cristãos estão enganados. O melhor de Deus nessa terra é algo muito, muito mais amplo do que isso. Isso faz parte do projeto, sim. Mas o pacote da bênção de Deus para você é muito mais amplo.
é muito superior a tudo isso. É muito superior. Creia na palavra de Deus. Creia, como nós lemos em Filipenses, no capítulo 4, versículo 8. Né? Nossos pensamentos, temos que pensar nas coisas do alto, pastora. Nas coisas do alto, em meio à crise, em meio à tempestade, em meio à tribulação, você tem que estar com o seu pensamento firmado no Senhor, fixo na verdade, em nome de Jesus. Pastora, a senhora pode orar? Vamos orar e falar com Deus. Amém. Então vamos orar nessa hora, Sim, lembrando, né, que na vez passada, no culto passado, nós falamos muito sobre a questão da mente doente, né? Para você ter uma mente saudável, você precisa estar, como você falou, alinhado com as coisas de Deus. E assim, novamente uma dica, né, para você que é cristão, você que tem Jesus na sua vida, mas se você ainda tem um pensamento pessimista, de derrotado, você tem que ir diante de Deus e falar para Ele: Senhor, por que eu estou agindo assim? Por que eu estou pensando assim? Eu sei que isso não é do Senhor, isso não é de Deus, eu renuncio a isso, né? Renunciar a essas coisas e começar a mudar, né? Como você falou agora há pouco, não é o inimigo, não são as pessoas, é nós mesmos que somos os responsáveis. Sim, né? De ter um futuro abençoado, de ter uma vida abençoada. Se a gente não quiser, a gente não vai ter. Se a gente quiser e a gente lutar por isso, né, a gente vai prosperar em todas as áreas. Não estou falando só da área financeira, mas área espiritual, emocional. Muitos estão com problemas emocionais e em relação a tudo isso, você precisa tomar uma nova atitude. Sim. Amém? Vamos orar então. Nesse momento, coloque sua vida diante de Deus agora. Sim, Deus. Fale com Deus agora. Aproveite esse momento, sim, né? Para que Deus possa fazer uma transformação na sua mente, na sua alma. Senhor Jesus, nesse momento colocamos a nossa vida diante de Ti. Declaramos, Senhor, que como a Tua palavra ensinou, sim, hoje e também no culto passado, nós temos a, sim, mente de Cristo. Nós queremos declarar, Senhor, sobre a nossa vida e sobre a vida dos amados irmãos que estão nos assistindo agora. Verdade. Que a nossa mente seja a mente de Cristo. Sim. Que os nossos pensamentos sejam transformados pelo Senhor. Sim, que nós possamos abrir o nosso coração e deixar que o Senhor venha transformar os nossos pensamentos, a nossa mente, para que nós possamos ter realmente a mente de Cristo, o comportamento que Cristo que devemos ter, que Cristo também teria, que nós devemos também, Senhor, sim, pensar só as coisas boas, ter na nossa mente só aquilo que agrada, sim, o Teu coração, como está lá em Filipenses 4:8, em tudo que agrada ao Senhor, tudo que é justo, tudo que é honesto, que o nosso pensamento seja ocupado disso, que a nossa mente seja ocupada desse tipo de pensamento. Se porventura nós estivermos pensando diferente, que possamos ter acesso ao Senhor, clamando ao Senhor, que o Senhor venha transformar a nossa mente. Ó Deus, essas pessoas que estão nos ouvindo agora, que estão nos vendo agora, sim, que possam entender a Tua palavra, sim, e vir diante do Senhor, colocar a sua vida diante de Deus e pedir: Senhor, transforma a minha mente, transforma o meu pensamento, transforma a minha vida. Que cada uma dessas pessoas que está nos assistindo agora possa levantar sua cabeça, possa lembrar, sim, como a Tua palavra já afirma, nós temos a mente de Cristo e não ser uma pessoa com mente derrotada. Que a partir de agora, Senhor, em nome de Jesus, vidas venham, Senhor, ser transformadas por Ti, mentes venham ser restauradas. Eu creio nisso, porque a Tua palavra diz que tudo que nós pedimos no nome do Senhor Jesus, crendo, nós recebemos. Eu creio, Senhor, que o Senhor está ouvindo agora a nossa oração e grandes coisas vão acontecer em nome de Jesus, em cada vida, em cada família agora. Eu creio. Amém. Amém. Amém? Vamos, nesse momento agora, ouvir um louvor abençoado, né? E logo em seguida retornamos com a bênção pastoral. Amém? Amém. Essa luta me
pela manhã, eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Amém. Que coisa maravilhosa é adorarmos a Deus, louvarmos o seu nome. Eu quero orar com você agora, abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, meu Pai querido, nós queremos agradecer pela tua palavra que é a verdade, porque o Senhor está alinhando nossos pensamentos, e possamos pensar nas coisas do alto, nas coisas nobres, nas coisas, Senhor, que agradam o teu coração, e certamente teremos o melhor desta terra, e certamente experimentaremos o melhor de Deus para a nossa família, para a nossa vida, em todas as áreas. Senhor, abençoe teus filhos que estão assistindo, que a graça e a paz do Senhor estejam sobre a vida deles, que haja paz nesse lar, que haja uma restauração, que haja um mover do teu Espírito, que haja o resgate de vidas, Senhor. A tua palavra não volta vazia, que haja um grande efeito poderoso. Em o nome de Jesus, que a graça e a paz do Senhor estejam sobre a tua vida de uma forma rica e poderosa, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, queridos. Amém.